Olá, nebulosos! Me chamo Andresa, esse é o nosso canal Vem do Além. Hoje nós vamos trazer aqui 3 casos investigados pelo tão famoso casal Ed e Lorraine. Antes de começarmos, eu venho aqui pedir a vocês que se inscrevam no canal, deixem o like no início do vídeo para ninguém esquecer. Quem tiver algum caso sobrenatural, algum relato, alguma história, o que for, que queira compartilhar conosco, eu vou estar deixando o e-mail do canal na descrição do vídeo, certo? E quem tiver interessado pode mandar aqui, quem sabe o seu relato não vai estar aqui no próximo vídeo. Apaguem as luzes, peguem uma pipoca ou façam um miojo, sei lá o que preferir, e vamos maratonar aqui esse vídeo conosco. Roda a vinheta para a gente começar esse vídeo. Para a gente começar o vídeo, a gente precisa antes conhecer o casal. Então, vou falar aqui um pouco do casal e logo em seguida eu vou estar contando aqui as 3 histórias. Vamos lá. Ed e Lorraine foram um casal de investigadores paranormais americanos que se casaram em 1945, logo após o retorno de Ed da Segunda Guerra Mundial. Eles tiveram uma filha chamada Judy. Ed era demonologista e Lorraine era médium clarividente. Fundaram a Sociedade de Pesquisa Psíquica da Nova Inglaterra em 1952, tornando-se o grupo de caça-fantasmas mais antigo dos Estados Unidos. Juntos, eles investigaram mais de 10.000 casos de fenômenos paranormais ao longo de suas vidas. A dupla investigou casos notórios como o da Casa dos Perrons, em Asheville, Rhode Island, e os eventos de Annabelle e Amityville. Seus casos inspiraram uma vasta gama de livros, documentários e filmes, incluindo a série que muitos sabem aí, que é a série Invocação do Mal. Ed morreu em 2006 e Lorraine faleceu em 2019. A renda da dupla vinha da venda de seus livros e de adaptações cinematográficas de seus casos. Judy espera a filha do casal hoje. Ela tem 78 anos. Atualmente ela vive com o marido Tony e juntos cuidam da Sociedade de Pesquisa de Fenômenos Paranormais da Nova Inglaterra, que é o legado de seus pais, né? Nada mais justo do que a filha tocar aí tudo que os pais deixaram, né? Enfim, aqui é só para vocês conhecerem mais assim a vida do casal, para entenderem um pouco. E agora vamos para o primeiro caso. O caso é o caso de Enfield, na Inglaterra. Começa em 1977, quando a família Hodgson, uma mãe solteira e seus 4 filhos, percebeu que algo estranho estava tomando conta da casa em que morava. No início era só barulhos, batidas secas nas paredes, passos no corredor e uma arrastada de móveis que ninguém conseguia explicar. A mãe Peg achou que eram coisas de casa velha, mas tudo começou a mudar quando a cama das filhas começou a tremer sozinha no meio da madrugada. Jeanette, de 11 anos, dizia ouvir uma voz masculina falando dentro da cabeça dela, e a sensação era de ser observada em todos os cômodos. As pequenas perturbações evoluíram rápido demais e os vizinhos passaram a presenciar objetos se movendo, portas abrindo com violência e a menina sendo empurrada por algo invisível, como se estivesse diante de uma força que testava cada limite possível dentro daquele lar vulnerável. Ed e Lorraine só chegaram quando o caos já era diário. Antes deles, jornalistas, policiais e investigadores locais já tinham presenciado fenômenos suficientes para duvidar de qualquer explicação racional. Quando Ed e Lorraine entraram pela porta, sentiram o peso da energia dentro da casa, como se o ar estivesse mais denso. Lorraine dizia ouvir sussurros vindos das paredes e a voz que falava por Janet
rouca, masculina e agressiva. A voz se identificou durante as investigações como Bill Wilkins, antigo morador da casa que morreu aos 72 anos. A menina dizia ser controlada, acordava em cômodos diferentes do que dormia e muitas vezes era encontrada em posições impossíveis de reproduzir. As batidas não paravam, aumentando sempre que alguém tentava confrontar a entidade. Como se ela tivesse consciência do ambiente e vontade própria de se afirmar no comando. O ponto mais assustador do caso foi quando testemunhas afirmaram ver Jeanette levitando. Ela dormia e de repente era puxada para cima como se estivesse sendo arrancada da cama por mãos invisíveis. A família chorava desesperada ao ver objetos sendo arremessados em direção às crianças. E Lorraine dizia que aquela presença não queria conversar, queria dominar. A investigação se estendeu por meses, com tentativas de sessões para acalmar a energia da casa, mas a entidade se alimentava justamente da tensão. No final, os fenômenos começaram a diminuir sozinhos, sem explicação clara. A família continuou ali por mais algum tempo, mas jamais voltou a ter paz completa. Até hoje, Janet afirma que algumas coisas nunca deixaram totalmente de acontecer, como se parte daquela força ainda a acompanhasse de longe. Tem até um filme, se vocês quiserem ver, né, entender a situação dessa família, é o segundo filme da franquia Invocação do Mal. Vocês podem colocar que vocês vão ver. Vou até estar colocando algumas fotos aí que foram jornalistas que tiraram antes do casal chegar na casa, né? E a imagem do filme também, se vocês quiserem, lógico, né, acompanhar. Vamos agora para o segundo caso. O segundo caso é o caso nada mais nada menos do que a boneca Annabelle. O caso de Annabelle teve início de forma aparentemente inofensiva quando Donna, uma estudante de enfermagem que em 1968 nos Estados Unidos recebeu a boneca como presente da sua mãe. A princípio era só um item decorativo deixado sobre a cama, objeto que naquela época era comum dar de presentes, mas logo Donna e sua colega Angie perceberam que a boneca mudava de posição. Braços, cabeça e pernas apareciam em ângulos que elas sabiam que não tinham deixado. Depois vieram os bilhetes, escritos à mão, com frases pedindo ajuda em pedaços de papel que não existiam no apartamento. Uma noite, elas encontraram Annabelle caída no corredor com manchas de algo que parecia sangue na parte de trás da roupa. O medo virou pânico quando um amigo do grupo acordou com a boneca sobre ele, como se estivesse tentando sufocá-lo. Deixaram a boneca em um quarto fechado, mas mesmo assim ela aparecia em outros lugares, como se estivesse escolhendo onde e quando se mostrar. Uma médium que investigou a boneca assegurou que esta pertenceu a Annabelle Higgins, uma criança que teria morrido aos 7 anos e cujo espírito possuía o brinquedo. Chamados para investigar o caso, Ed e Lorraine disseram que o espírito de Annabelle não estava satisfeito em ficar na boneca. Assim, Annabelle procurava um hospedeiro humano. Lorraine descreveu a presença como uma escuridão antiga, com uma intenção claramente destrutiva. A boneca não estava possuída, ela era usada como um canal. A entidade queria ficar naquela casa, queria entrar na vida daquelas meninas de forma definitiva. Durante a intervenção, a temperatura do ambiente caiu repentinamente, as portas batiam sozinhas e o amigo que havia sido atacado sentiu arranhões invisíveis surgirem em seu peito. A decisão final foi levar Annabelle para um museu oculto, onde foi colocada em um compartimento de vidro selado e abençoado, mas nem ali ela ficou completamente quieta. Mesmo presa, relatos de atividades estranhas ao redor da caixa continuam surgindo,
Visitantes que zombavam da boneca diziam sentir tonturas ou dores súbitas. Um motociclista que bateu à porta do museu contando vantagem morreu horas depois em um acidente misterioso. O padre que visitou Annabelle para testar sua influência sofreu falhas no carro no mesmo dia, sem motivos mecânicos aparentes. Para Lorraine, Annabelle não era perigosa, ela era um lembrete de que entidades não precisam de forma para agir, bastando uma oportunidade para se agarrar a uma pessoa emocionalmente vulnerável. Até hoje a caixa permanece selada e ninguém que trabalha no museu toca nela diretamente, como se todos soubessem que o que estava preso ali continua esperando pelo menor descuido para voltar a agir. Quem quiser, gente, também, eu acredito que quem acompanha esse tipo de vídeo já deve ter assistido toda a coletânea do filme, né? Mas eu vou estar deixando aí, quem quiser assistir. Eu já assisti todos, mas vou assistir todos de novo, até para entender. São, deixa eu ver aqui, 3, 6, 10, é isso? São 10 filmes. O primeiro foi em 2013 e o último agora foi esse ano, né? Que foi a Invocação do Mal 4. Mas aí eu vou estar deixando um vídeo com a sequência certinha para quem quiser acompanhar. Inclusive, ainda falando da boneca, parece que até a pessoa que era responsável por uma... Como é que se fala, meu Deus? Deixa eu procurar aqui. Um show, não. Deixa eu ver aqui. Só um momento, gente. Um investigador paranormal, Dan Rivera, morreu durante a turnê da boneca Annabelle nos Estados Unidos. Ele tinha 54 anos e foi encontrado morto em hotel durante evento com a boneca. E a causa da morte não foi divulgada. Deixa eu ver qual foi deixa eu ver se mostra aqui o dia. Cadê? Era uma turnê. Ele era responsável por levar a boneca nas turnês. E ele foi encontrado morto no hotel. E ele estava sozinho no quarto. Que não está dizendo aqui a data. Deixa eu ver aqui a data. Mas foi esse ano. Aí, 13 de julho de 2025. Aos 54 anos. Foi encontrado sem vida no hotel da Pensilvânia. Só que aqui, ó, achei aqui agora, a causa da morte foi confirmada pelo legista como parada cardíaca sem sinais de crime. Só Deus sabe o que aconteceu nesse quarto para esse homem vir ter uma parada cardíaca. Enfim, vamos voltar no vídeo. Vamos voltar aqui no caso. Vamos agora para o terceiro e último caso do vídeo. É o caso Snidke. É a história de uma família de Nova York que se mudou para Softon, Connecticut, em 1986, para tratar o câncer do filho mais velho, Philip. A família, enfrentando dificuldades financeiras, aluga uma casa grande e barata, sem saber que ali funcionava uma antiga funerária. No início era só um detalhe estranho, mas o ambiente começou a pesar rápido.
O filho, o adolescente que passava por tratamento médico, foi o primeiro a ver sombras andando pelo corredor e sentir mãos frias agarrando seu tornozelo enquanto dormia. Ele dizia ver homens de feições profundas, com olhos escuros demais para serem humanos, observando-o da porta do quarto. A mãe começou a ouvir vozes murmurando seu nome em cômodos vazios e objetos desapareciam para reaparecer dias depois em lugares impossíveis. A família inteira começou a dormir mal, acordando com sensação de sufocamento, como se algo se deitasse sobre eles durante a noite. Quando Ed e Lorraine chegaram, perceberam que aquela casa não guardava apenas um espírito, e sim vários. Energia acumulada de anos lidando com corpos, familiares em desespero, rituais de despedida, dor, luto, tudo aquilo havia deixado marcas profundas. Lorraine dizia ver silhuetas grudadas no teto, se movimentando como se fossem vivas, mas feitas de escuridão. O filho adolescente começou a apresentar comportamentos estranhos, perdendo horas de memória e falando como se fosse outra pessoa. A casa parecia devorar a energia emocional de todos que moravam ali, sempre piorando nos dias em que algo ruim acontecia. O ambiente era tão pesado que visitantes relatavam sentir náuseas antes mesmo de entrar. Para Ed, aquela era uma das manifestações mais complexas que já tinham enfrentado, porque não havia um único ponto de origem, era como se toda a casa respirasse maldade. O desfecho não veio de uma vez, foi preciso um intenso processo espiritual, orações constantes, bênçãos e a remoção de objetos antigos que ali guardavam traços da época da funerária. A família, emocionalmente destruída, decidiu se mudar assim que conseguiu, e depois que deixaram o local, os fenômenos diminuíram drasticamente. Mesmo longe dali, o filho continuou tendo pesadelos durante anos, sempre com as mesmas figuras de olhos escuros observando. Lorraine afirmou que algumas casas não querem ser lares, querem ser lembradas pelo que já foram. E esse caso para ela era um exemplo perfeito de como o passado pode continuar agarrado às paredes, esperando a próxima família vulnerável bastante para entrar sem saber o que existe por trás do preço baixo. Esse caso, gente, serviu como exemplo para o filme Evocando Espíritos, de 2009. Então, quem quiser assistir, né, para entender mais essa história, é só pegar esse filme e assistir. Eu acho que eu já assisti também. Tudo que é filme de terror eu já assisti. É difícil pegar um que eu não tenha assistido. Eu gosto. Então, nebulosos, esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se alguma parte dessa história aí despertou vocês algo que já passaram, não esqueçam de compartilhar, de deixar um relato no e-mail que eu vou estar deixando na descrição do vídeo. Quem sabe esse relato não fica aqui no próximo vídeo, tá? Claro, também não se esqueçam de se inscrever no canal, quem não for inscrito, de deixar o like, que o like é muito importante pra gente, para esse vídeo chegar a mais pessoas, tá? E compartilhar aí com amigos que gostam desse tipo de conteúdo, tá? Obrigada aí por estarem comigo até o final e até o próximo vídeo. Não esqueçam de acender a luz e olhar debaixo da cama para ver se tem algum espírito aí observando você.